Então, na aula de hoje, a gente vai começar a estudar árvores. Particularmente, se alguém já teve alguma disciplina de teoria dos grafos, né, então não é exatamente as mesmas árvores que são estudadas em teoria dos grafos, são o que a gente chama de árvores enraizadas. Certo? Então, todas as definições, a partir de agora, quando eu falar de árvore, eu só vou estar falando de árvore enraizada. Certo? Então, se vocês futuramente verem a disciplina de teoria dos grafos, uma árvore que vocês vão ver lá não é exatamente a árvore enraizada. Certo? Então, uma árvore enraizada, T, é um conjunto de elementos chamados de nós, né? Tal que ou essa árvore é vazia, né? T é vazio, eu digo que a árvore é vazia, ou tem um nó especial que a gente chama de raiz de T. Os nós restantes, eles são particionados, e particionar quer dizer separar em conjuntos que são disjuntos e não vazios. Certo? Então, os nós restantes, né, são particionados, né, em K conjuntos disjuntos não vazios, T1 até TK, né, pode ser 0, onde cada um desses conjuntos também é uma árvore enraizada. Deixa eu colocar aqui, enraizada. Uma árvore certo? Se for um pouquinho complicado, a gente vai dar o exemplo, certo? Então, e esses T1 até TK, né, elas são ditas as subárvores da raiz, certo? Só para dar o exemplo aqui do lado, é assim que a gente normalmente costuma representar, né? Então, vamos ver essa definição agora aplicada sobre essa visão. É assim que a gente representa uma árvore, eu vou falar sobre o que essa representação diz. Certo? Então, vamos lá. Vamos revisitar essa definição, só que agora sobre essa representação. Então, uma árvore enraizada é um conjunto de elementos chamados de nós. Aqui são os elementos. Os elementos são A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K. Certo? Particularmente essa árvore aqui não é vazia. Então, ela não é vazia. Então, um desses elementos dessa árvore vai ser a raiz. E a raiz, nessa representação, ela vai ser sempre o elemento que está mais acima. Certo? Então, os outros elementos são esses elementos abaixo. Então, são esses elementos aqui. B. Esses elementos nessas três partes. E essas três partes, que são essas três ligações com A, essa aqui é exatamente a partição, né? Os nós restantes são particionados em conjuntos disjuntos e não vazios. Aqui é o meu T1, aqui é o meu T2 e aqui é o meu T3. Certo? Agora, cada um desses conjuntos é uma árvore enraizada. Então, quando eu olho para esse conjunto aqui, isso aqui é uma árvore enraizada. O que é que ele quer dizer? A definição é recursiva. Ou ela é vazia, né, que particularmente ela não é. Então, vamos só ver aqui. Isso aqui é uma árvore enraizada. Quem é a raiz dessa... Quer dizer, se ela não é vazia, então ela tem uma raiz. Essa aqui é a raiz. Né? E os elementos restantes são particionados, né? Que aqui é a partição dos elementos restantes, né? E cada um deles é uma árvore enraizada, né? Então eu uso a mesma definição, né? Aqui eu tenho só a raiz e os elementos restantes, que é vazio, eu não particiono em nada, né? Aqui eu tenho a raiz, os elementos restantes não particionam em nada. Certo? Essa aqui é a representação que a gente tem, né, de uma árvore enraizada. Né? Eu tenho isso aqui tudo é uma árvore.
E aqui é a raiz dessa árvore, não é? E os elementos restantes são particionados nas subárvores da raiz. Então, as subárvores da raiz são esta árvore e esta árvore. Aqui é um exemplo de uma árvore enraizada. Certo? Então, vamos lá. Tem algo, para a gente começar a falar de árvores, a gente vai falar muito durante a disciplina, a gente vai precisar de algumas definições, né, para a gente poder falar sobre ela. Certo? Então, a primeira definição é sobre o que é o pai, e aqui é o pai de um nó. Então, o pai de um nó, então, é o seguinte. Essa relação de ser pai, ela é relacionada a dois nós, né? Então eu digo que x é pai de y, então eu vou dizer assim, um nó x é pai de um nó y se y é raiz de uma subárvore de x. Certo? Vamos ver aqui o que é essa definição, né? Então aqui eu tenho x e o y, né? Eu tenho x e esse y. Então x é a raiz da árvore, né? Então eu tenho essa árvore e as subárvores de x, né? As subárvores da raiz são essa árvore e essa árvore. Então y, que é o b, é raiz de uma subárvore de x. Certo? Então o y, né, o x é pai do y. Só dar mais um exemplo, porque essa definição ela se aplica para outras árvores, né? Então, isso aqui, a gente tem uma definição recursiva que diz que isso aqui também é uma árvore. Então, se eu chamar o f de y e o b de x, né, essa subárvore, né, aqui tem raiz y, né, e ela é uma subárvore de x, certo? Então o x é pai do y, certo? Então aqui a gente diz que o x é pai de y, né? E o que é um filho? É o contrário do pai, né? Então eu digo que um nó x, então um nó y é filho de um nó x se x é pai de y. Então, nesse caso aqui, como o x é pai do y, a gente tem que o y é filho do x. Certo? Agora, um caminho. Então aqui para caminho, uma sequência de nós distintos
x0, x1 até xk é um caminho. Se para todo i de 1 até k, eu vou olhar esses pares, o xi com o nó anterior, né? Então, se para todo i de 1 até k, temos que xi é pai ou filho de xi menos 1. Certo? É uma sequência, né? x0, x1 até xk, onde o próximo nó da sequência, que seria o xi, ou ele é o pai ou ele é o filho do xi menos 1. Certo? Isso aqui vale para qualquer xi. O elemento anterior ou é pai ou é filho. Então, eu salto para o pai ou para o filho. Né? Então, um exemplo de um caminho B. Aqui eu teria B, A, D, H. Então, aqui eu tenho de B eu vou para o A, eu fui para o pai. Do A eu vou para o D, eu fui para o filho. E do D eu fui para o H, eu fui para o filho. Então isso aqui é um caminho. Eu vou abrir um espacinho aqui porque eu queria fazer mais algumas definições relacionadas a caminho. Eu acho que eu não planejei o espaço direito. Então eu vou descer isso aqui. Tá, então a próxima coisa que eu queria falar é o seguinte. O tamanho deste caminho deste caminho é K, certo? Então, estou falando deste caminho aqui. O que é K? K é o número de vértices no caminho menos 1, né? Aqui é que eu tenho K nós, né? Eu tenho um nó a mais do que o tamanho dele, né? Ou em outras palavras, é o número de saltos. Aqui eu dei um salto para o nó x1, 2 saltos para o nó x2, K saltos para o nó xk. Então o número de saltos é exatamente o tamanho do caminho, né? Então B, essas setinhas que eu coloquei aqui, né? Essa setinha aqui, essa e essa, né? Tem 3 saltos. Então esse caminho, né? Ele tem tamanho. Então esse aqui é um caminho de tamanho 3, certo? Do B para o A, para o D e para o H. Então, um salto do B para o A, um salto do A para o D e um salto do D para o H. Outra coisa é o seguinte, eu falei, que aqui, então para essa árvore, aqui é a raiz da árvore, e as subárvores desse nó são essa e essa. Então aqui é a subárvore do nó. Mas eu posso falar também sobre subárvore da minha árvore inteira. Isso aqui é
esse conjunto aqui é uma árvore que é uma subárvore dessa árvore maior, certo? Porque ela é a subárvore de algum, né, de algum nó, certo? Uma árvore inteira é uma subárvore dela mesma. Isso aqui é uma subárvore dela. Aqui é uma subárvore dela. A raiz quando eu falar a raiz da árvore, eu estou falando nó, né, que é a raiz da árvore inteira. Mas se eu estiver falando de uma subárvore, essa aqui é a raiz dessa subárvore, certo? Então eu quero falar particularmente sobre a raiz da árvore. Por quê? Porque isso aqui vai contar para definição de ancestral e descendente. Então eu digo que X é ancestral de Y se X está no caminho de Y até a raiz da árvore. Certo? Então, considerando, por exemplo, esse nó Y, que eu tenho bem aqui, quais são os ancestrais do Y? Os ancestrais do Y, então, essa aqui é a raiz da árvore. O caminho do Y até a raiz da árvore é aquele que eu tenho o F, o B e o A. Então, os ancestrais do Y são o F, o B e o A. Quer dizer, o Y é ancestral dele mesmo, né? A gente usa ancestral próprio só para indicar que é um ancestral que não é ele. Um ancestral próprio de Y é um ancestral de Y que não é Y. Certo? Então, os ancestrais próprios do F, que a gente pegou aqui, né, são o B e o A. Agora, eu digo que um nó é descendente de outro, então eu digo que Y é descendente de X se o X é ancestral de Y. E da mesma forma, um descendente próprio um descendente próprio de Y
é um descendente que não é Y. Certo? Então, para esse Y aqui, quem são os descendentes dele? Né? Então, os ancestrais do Y são o F, o B e o A. E os descendentes dele são todos aqueles nós em que o Y é ancestral dele. O Y é ancestral do I, ele é ancestral do J, ele é ancestral do K, porque o caminho desses nós até a raiz da árvore passa pelo Y, e ele também é ancestral dele mesmo. Né? Então, desculpa, é descendente dele mesmo. Então, os descendentes do Y né, são o F, o I, o J e o K. Certo? Mais algumas definições. A profundidade de um nó. Né? Então, a profundidade de um nó, isso aqui é o tamanho do caminho da raiz até aquele nó. Profundidade de um nó X é o tamanho do caminho da raiz da árvore até X. Então, qual é a profundidade deste nó? Então, o nó B tem profundidade 1, porque o caminho da raiz da árvore até ele tem tamanho 1. Essa é a mesma profundidade do C e a mesma profundidade do D. A profundidade do A, o tamanho do caminho da raiz da árvore até ele, é 0. Eu dou 0 saltos para chegar da raiz nele mesmo. Então, esses nós têm profundidade 2. Esse nó tem profundidade 3. E esses nós têm profundidade 4. O nível é um conjunto de nós que tem a mesma profundidade. É o conjunto de todos os nós com uma mesma profundidade. Então, os níveis aqui dessa árvore, aqui é o nível 0. Aqui é o nível 1. Aqui é o nível 2. Aqui é o nível 3. E aqui é o nível 4. Então, aqui é o nível 3. Tem só esse nó. O nível 2 tem 4 nós. Né? O nível 1 tem 3 nós. O nível 4 tem 2 nós. Então, a altura, aqui a gente pode falar a altura de um nó ou a altura da árvore, certo? Então, a altura de um nó
é o tamanho, é o maior tamanho. O maior tamanho de um nó, vamos dizer, x, é o maior tamanho de um caminho de x a um de seus descendentes. Certo? Então, a altura qual é a altura desse nó x? Então, o maior caminho... o x talvez não seja um ótimo exemplo. Qual é a altura desse nó B? Deixa eu colocar o x aqui. Certo? Então, esse nó, eu tenho um caminho dele para os descendentes dele. Eu tenho esse caminho aqui, que vai até o E. Aí eu não consigo aumentar, porque eu tenho que repetir algum nó se eu for saltar do pai para o filho, né? Mas eu tenho também esse caminho aqui. 1, 2, 3. Né? Aqui é o maior caminho dele até um descendente dele. Então eu digo que esse nó aqui tem a altura 3. Aqui do nó A, eu posso vir para cá, né? Mas aí eu tenho um caminho de tamanho 2 para um dos descendentes dele. Mas eu tenho um caminho maior se eu vier para cá e seguir o caminho que eu tinha a partir do B. Né? Eu tenho aqui a altura 4. Agora, assim como a gente tem a altura de um nó, a gente tem a altura de uma árvore. Então, a altura de uma árvore é a altura de sua raiz. Então, se a raiz dessa árvore aqui, né, se a raiz dessa árvore tem a altura 4, então eu digo que a altura dessa árvore é 4. Deixa eu colocar aqui. A altura desta árvore. Então, esta árvore tem altura 4. Certo? Agora, o grau de um nó. Então, o grau de um nó x é o seu número de filhos. Vamos aqui para o nosso exemplo. Então, esse nó aqui tem 2 filhos. Então, ele tem grau 2. Esse nó aqui tem 0 filhos. Oi. Por favor, pare. Aqui estão alguns resultados da web. Desculpa aí o Google atrapalhando a aula. Mas vamos lá. Esse nó aqui tem grau 0. Porque ele tem 0 filhos. Esse nó tem grau 2, porque ele tem 2 filhos. Esse nó tem grau 2, porque ele tem 2 filhos. Né? E esse nó tem grau 3, porque ele tem 3 filhos.
certo? Agora, uma folha é um nó com grau 0. Então, nessa árvore aqui, as folhas eu vou circular de amarelo. Esse amarelo não está muito legal não. Deixa eu ver se eu acho uma cor melhor. Laranja aqui. Então as folhas. O J é folha, o K é folha, o E é folha, o C é folha, o G é folha e o H é folha. Né? E a única coisa que falta, vou falar sobre o que é o irmão. Né? Então, dois nós que têm o mesmo pai são irmãos. Então aqui exemplos de irmãos, né? Eu tenho aqui o B e o C são irmãos, o B e o D são irmãos, o C e o D são irmãos porque eles têm o mesmo pai. Eu digo que o E e o F são irmãos porque tem o mesmo pai que é o B, assim como o J e o K são irmãos porque tem o mesmo pai, o I. Agora a gente vai falar de alguns tipos de árvores. Então a gente falou que para uma árvore eu tenho a raiz e as árvores, os elementos restantes são particionados em subárvores. Agora, essas subárvores eu posso considerar que elas têm uma ordem entre elas. Então, se a ordem das subárvores, desculpa, deixa eu colocar aqui. Então, as subárvores de um nó têm uma ordem. De todos nós, de um nó qualquer. Tem uma ordem. Quer dizer, se eu tiver essa árvore aqui, então olha para essas duas árvores, certo? Essa árvore de cima e essa árvore de baixo. Elas são árvores diferentes se eu considerar que as minhas árvores são ordenadas. Então são árvores ordenadas diferentes.
E aqui, quando eu represento uma árvore ordenada, a ordem das subárvores é a ordem da esquerda para a direita dessa subárvore. Então, a ordem dos filhos aqui, né, é essa subárvore primeiro, essa subárvore segundo, essa subárvore terceiro. Então, aqui embaixo, essa subárvore, que é igual a essa aqui, ela aqui está em primeiro e aqui ela está em terceiro. Certo? Então, aqui são árvores ordenadas diferentes, porque a ordem dos filhos é diferente. Certo? Agora, caso contrário, se ela não é uma árvore ordenada, então eu digo que ela é uma árvore não ordenada. Então, se os filhos não têm ordem, a árvore é não ordenada. Certo? Então quer dizer o seguinte, olhando para essas duas árvores, se elas são árvores não ordenadas, então ela é a mesma árvore. A ordem dos filhos aqui não é considerada e não importa. Né? Então se forem árvores não ordenadas, elas são idênticas. Certo? Porque a ordem aqui dos filhos, que eu mudei de uma árvore para outra, só que eu troquei a ordem, né, dessas duas subárvores. Agora, para uma árvore não ordenada, a única coisa que me importa, né, é a ordem das subárvores de um nó. Para uma árvore não ordenada, a única coisa que importa é qual é a partição, quais são as subárvores, e não a ordem dentre essas subárvores. Certo? Então, quando a ordem não importa, essas duas árvores são iguais. Então, como árvores não ordenadas, elas são idênticas. Certo? Agora, o que é uma árvore posicional? Uma árvore posicional é uma árvore em que as subárvores de um nó, aqui, as subárvores de cada nó tem as subárvores então as subárvores de cada nó são rotuladas com inteiros positivos, distintos. Então aqui eu posso indicar, né, que esse aqui é o filho 1, aqui é o filho 3 e aqui é o filho 7. Desse nó B, esse aqui é o filho 2 e esse aqui é o filho 3. E desse nó D, esse aqui é o filho 1 e esse aqui é o filho 2. Então, essa rotulação, né, ela só rotula os filhos de um nó qualquer com inteiros distintos. Então, os filhos do A tem esse filho é rotulado como 1, esse filho é rotulado como 3 e esse filho é rotulado como 7. Não é? Mas o rótulo 1 que acontece aqui, são para filhos de nós diferentes. Então eles podem receber o mesmo rótulo. Tem que observar o seguinte: a árvore posicional, ela diz uma ordem para os filhos, mas ela diz mais, né?
Porque se eu rotular, né, os filhos por inteiros distintos, então eu tenho uma ordem entre esses inteiros. Mas tem que observar, né, que essas definições são diferentes. Né? Quando eu digo que ela é ordenada, existe a primeira árvore, a segunda, existe a primeira, a segunda e a terceira. Então são inteiros distintos, né, como se fossem rotulados como inteiros distintos, mas é a ordem. Isso vai de 1, 2, 3, 4, 5. Né? Se tem 5 nós, seriam os rótulos de 1 até 5. Né? Mas no fundo não é uma rotulação, é só a ordem entre os nós. Na árvore posicional, os filhos têm uma posição que é um inteiro positivo. Certo? Agora, eu digo que o iésimo filho de um nó filho de um nó é ausente se este nó não tem filho com rótulo I. Certo? Então, olhando aqui para o nosso exemplo, o segundo filho de A é ausente, o quarto filho de A é ausente, o quinto filho de A é ausente, o sexto filho de A é ausente, né? O sétimo ele tem, o oitavo em diante, eles são todos ausentes. Certo? E com essa definição de ausente, eu posso indicar o que é uma árvore K-área. Né? A árvore K-área é uma árvore posicional né? Onde não há ou todos onde o résimo filho é ausente para todos nós, com o R estritamente maior do que K. Então é uma árvore posicional onde os rótulos só podem ir de 1 até K. Certo? Então o grau de todo nó seria no máximo K, né? Porque ele só pode, os rótulos dos filhos só podem ser de 1 até K. Eu tenho no máximo K filhos, né? Ou então é uma árvore em que todo nó tem grau no máximo K, não é? Então, particularmente, eu poderia dizer que essa árvore aqui, ela é uma árvore 7-área, né? Porque os rótulos maiores do que 7 são todos ausentes. Então, eu posso dizer que isso aqui é uma árvore 7-área. Certo? E o caso de uma árvore binária, isso aqui é igual a uma árvore 2-área. Então todo nó só pode ter 2 filhos, né?
cada nó só pode ter 2 filhos. Né? Normalmente, se a gente considerar o rótulo 1, como os rótulos são só 1 e 2, o rótulo 1 a gente costuma chamar de filho esquerdo. E o rótulo 2 a gente chama de filho direito. Certo? Então, deixa eu desenhar uma árvore binária aqui. Particularmente eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou pegar uma cópia dessa árvore. Eu vou apagar esses 2 nós. Pronto, então aqui eu tenho uma árvore. Isso aqui é uma árvore binária. Quando a gente tem uma árvore binária, em geral não precisa representar, né, qual é o filho de rótulo 1 e o filho de rótulo 2. Então isso aqui vai ser uma árvore binária. Uma árvore binária. E para cada nó, eu digo, esse aqui, né, a gente olha para a ordem dos filhos, né, e esse aqui é o filho esquerdo, esse aqui é o filho direito. Esse aqui é o filho esquerdo, esse aqui é o filho direito. Certo? A ordem entre eles vai dizer qual deles é o filho esquerdo e qual deles é o filho direito. Certo? Tem que observar, né, e eu vou até modificar um pouquinho essa árvore da seguinte forma. A gente costuma, para representar uma árvore binária, né, a gente coloca os filhos um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita. Né, de tal forma que, mesmo que esse nó aqui só tenha um filho, se eu colocar esse filho mais para a direita dele, ele vai ser filho direito. Se eu colocar esse filho mais para a esquerda dele, ele vai ser filho esquerdo. Certo? Então é assim que a gente representa uma árvore binária. Né, os rótulos são 1 e 2. E quando tem só um filho, né, a gente coloca um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, para indicar se é filho esquerdo ou filho direito. Agora, a gente vai, pelo resto da aula, estudar basicamente só árvores binárias. Né, e eu quero mostrar algumas propriedades sobre árvores binárias, né, que vão ser úteis no desenvolver da disciplina. Certo? Então, subárvores, o termo que eu usei foi ausente, né? Não são vazias. Então, deixa eu colocar aqui. Então, aqui eu coloquei a figura de uma árvore binária. Né? Ela tem estes nós aqui, tem praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós. Então essa árvore tem 7 nós. Agora, quantas subárvores ausentes eu tenho? Aqui, né, eu tenho esse nó aqui, ele tem uma subárvore esquerda. E a subárvore direita dele é ausente. Eu vou colocar aqui como esse vaziozinho para indicar que essa subárvore direita é ausente. Então, para cada subárvore ausente, eu vou colocar um vaziozinho, né, para representar que aquela subárvore está ausente. Eu coloquei essas ligações, né, com essas subárvores. Então, aqui esse nó tem filho esquerdo, filho direito está ausente. A subárvore tem filho esquerdo e direito ausentes, praticamente é uma folha. Esse nó tem um filho direito, mas o filho esquerdo dele, ou a subárvore esquerda dele, é ausente. Né? Parcialmente a gente chama, né, de
Aqui é o filho direito, filho esquerdo, subárvore direita, subárvore esquerda. Certo? Então, a primeira coisa que a gente vai mostrar é o seguinte. Uma árvore binária, se ela tem N nós, então ela tem N mais uma subárvores ausentes. Vamos só ver nesse nosso exemplo o que é que a gente tem. A gente tem 7 nós. E quantas subárvores ausentes eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 subárvores ausentes. A gente vai mostrar que eu tenho essa propriedade é válida em geral. Não é? Se eu tenho uma árvore binária qualquer com N nós, eu vou ter N mais uma subárvores ausentes. Então, para provar esse lema, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai contar o número de subárvores que eu tenho ao todo e o número delas que não são ausentes. Então, a questão é o seguinte. Se eu tenho N nós e cada nó tem 2 subárvores, que é a esquerda e a direita, isso implica que eu tenho ao todo 2N subárvores. Aqui é o caso particular, só um caso particular, né, que é essa conta aqui vale para n maior ou igual a 0. Desculpa, maior ou igual a 1. Quando n pelo menos 1, né, as subárvores são os filhos, né, a subárvore esquerda e direita de cada nó, então eu tenho 2n subárvores ao todo. Né? Agora, cada subárvore tem uma raiz, né? Cada raiz de uma subárvore é representada pelo um nó que tem um pai. Ele é raiz de uma subárvore porque ele é um nó da árvore que tem um pai. Então, quantas dessas subárvores são... Né? Então, só para verificar essa questão das 2n subárvores, a visão aqui seria a seguinte... Esse nó tem 2 subárvores. Isso aqui, 1, 2. Se tem 7 nós, é para ter as 14 subárvores. Então, essas subárvores são aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Certo? Agora eu quero contar quantas dessas subárvores são não vazias. Né? Então, eu vou contar essa subárvore aqui é não vazia, essa subárvore é não vazia, essa subárvore é não vazia, essa é não vazia ou não ausente, né? Não vazia, não vazia. Então, quantas subárvores não vazias eu tenho? O número de subárvores não vazias corresponde a essas ligações, ou corresponde a quantos nós tem um pai. Certo? Para cada nó que tem um pai, eu tenho uma subárvore que é não vazia. E quantos nós tem um pai? Bem, o único nó que não tem um pai é a raiz da árvore inteira. Esse é o único nó que não tem um pai. Então, o número de subárvores não vazias é igual ao número de nós que tem um pai. Como a raiz da árvore
o único nó sem pai, né, temos, né, n menos 1 subárvores não vazias. Então, se eu tenho duas n subárvores ao todo, né, e eu tenho n menos 1 subárvores não vazias, então as subárvores vazias ou ausentes eu tenho que ter n mais 1. Né? Então isso aqui implica que 2n menos n menos 1, né, que é igual a n mais 1 subárvores ausentes. Né? Aí termina a demonstração. Ok? Então esse era o primeiro resultado para falar. O número de subárvores ausentes, né, é sempre exatamente 1 a mais do que o número de nós. Ok? Vamos mostrar alguma outra propriedade para árvores binárias. Mas antes disso, né, vamos falar alguns tipos de árvores binárias. Certo? Então, eu digo que uma árvore binária ela é completa se eu tenho a seguinte propriedade. Então, para uma árvore binária completa, eu tenho a seguinte propriedade. Se V é um nó em que alguma das suas subárvores é vazia, quer dizer, subárvore esquerda ou direita, então V está no último ou penúltimo nível da árvore. Aqui, o último nível é o maior nível. E o penúltimo é o segundo maior. Certo? Então olha para essa primeira árvore aqui. Olha para os níveis dessa árvore. Esse aqui é o nível 0. Esse aqui é o nível 1. Aqui é o nível 2. E aqui é o nível 3. Então o maior nível, né, é o nível 3, de maior valor. Né? Então esse aqui é o último nível. E esse aqui é o penúltimo. Né? Então, quais são os nós que tem alguma subárvore vazia? Esse nó, as duas subárvores dele, esquerda e direita, são vazias. Esse nó, a subárvore esquerda e direita, são vazias. Desculpa, esse não. Esse nó, a esquerda e a direita, são vazias. Esse nó, a esquerda e a direita são vazias. E esse nó, a esquerda e a direita são vazias. Se eu tivesse o seguinte... Só para fazer uma coisa um pouquinho mais... Eu acho que tem um caso também que é interessante. Não precisa ser só esquerdo e direito, né? Nesse caso,
Nesse caso, esse nó de cima... Então, esse nó bem aqui, uma das subárvores dele é vazia, essa, né? Mas ele está no penúltimo nível. Os nós que não estão no último ou no penúltimo, que são esses aqui, nenhuma das duas subárvores são vazias. Esse aqui, nenhuma das subárvores são vazias. Então a gente chama isso de uma árvore binária completa. Agora, eu digo que uma árvore binária ela é cheia, que é esse aqui, né? Quando o seguinte acontece: se tem um nó que tem alguma das suas subárvores vazia, então ele está no último nível. Então, se V é um nó em que alguma das suas subárvores é vazia, é ausente, então V está no último, que é o maior nível, da árvore. Ou seja, no maior nível. Esse exemplo aqui abaixo, esses aqui são os nós no maior nível, ou seja, o último nível dessa árvore. Então esses são os únicos nós que tem alguma subárvore esquerda ou direita que é ausente ou vazio, né? Então essa árvore aqui, ela é cheia, ela também é completa, né? Ela também satisfaz a definição de completa. Os nós que tem alguma subárvore vazia, eles estão todos no último ou no penúltimo nível. Então essa árvore tanto é cheia quanto ela é completa. O outro tipo de árvore que a gente quer observar, e a gente vai usar ainda na aula de hoje, é o que a gente chama de árvore zigue-zague. É aquela árvore em que para todo nó, pelo menos uma das suas subárvores é vazia ou ausente. Então, olhando aqui, para esse nó aqui, a subárvore direita dele é ausente. Aqui a direita é ausente, aqui a esquerda é ausente, aqui a esquerda é ausente, direita é ausente, aqui a esquerda é ausente, e no último nível, as duas subárvores são ausentes. Então eu tenho todos os nós, eles estão num caminho, da raiz até a única folha, dessa árvore. Então, para todo nó, então você é uma árvore zigue-zague, se para todo nó, pelo menos uma das suas subárvores é ausente. Ou seja, todo nó tem no máximo um filho, equivalente. Todo nó tem no máximo um filho. Ou outra forma equivalente, é que tem um caminho da raiz até uma folha, que contém todos os nós da árvore. Certo? Então essa é uma árvore zigue-zague. Deixa eu só voltar aqui. Eu estou apresentando essas árvores porque a gente quer trabalhar o seguinte problema. Eu quero saber, dentre as árvores binárias, qual delas tem
maior altura e qual delas tem a menor altura. E eu quero mostrar que, na verdade, essa árvore aqui tem a maior altura dentre todas as árvores binárias, com o mesmo número de nós. E com o mesmo número de nós, as completas são aquelas que têm a menor altura. Certo? Se eu fixar o número de nós, digo 10 nós, a menor altura é obtida por uma árvore completa e a maior altura é obtida por uma árvore zigue-zague. Certo? A gente quer... a altura é algo que, quando a gente falar sobre algoritmos em árvores, vai ser muito importante para a gente. Né? A gente vai mostrar que a gente quer uma altura pequena, então a gente vai querer algo parecido com a árvore completa. Certo? Não exatamente, depois a gente vai detalhar isso melhor, mas estudar a altura de uma árvore é muito importante. Então aqui a gente quer começar provando esse resultado. Certo? Eu sei que não fala sobre árvore completa, mas isso aqui vai se relacionar com a altura de uma árvore completa. Certo? Então é o seguinte, eu quero mostrar que se uma árvore binária cheia ela tem a altura h, então ela tem exatamente 2 elevado a h menos 1 nós. Certo? Só para revisar, aqui é a árvore cheia, não é? Eu tenho os níveis da árvore, né? Aqui é o nível 0, aqui é o nível 1, aqui é o nível 2, aqui é o nível 3. Para uma árvore, o maior nível que não é vazio, né, que aqui é o nível 3, é a altura da árvore. Então essa árvore em particular tem altura 3. Né? É a altura da raiz. Né? A gente definiu a altura da árvore como a altura da raiz. Mas isso é equivalente, né, o maior caminho que eu tenho da raiz até um nó descendente corresponde, né, ao maior nível não vazio. Se eu tenho um nó naquele nível, eu tenho um caminho, né, do tamanho daquele nível até a raiz. Certo? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. No caso de uma árvore cheia, não é? Como todos os nós que não estão no último nível têm os seus 2 filhos, então eu consigo contar o número de nós que tem em cada nível. E é isso que a gente vai fazer. Vamos lá, provar esse resultado. Então, vamos contar o número de nós por nível na árvore. Certo? A questão é o seguinte. Eu tenho o nível 0, nível e número de nós. Né? Quais são os níveis que eu tenho na árvore? 0, 1, 2, 3, até o nível H. O nível 0, particularmente, só para olhar para o nosso exemplo, esse aqui é o nível 0, nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 0, ele contém apenas a raiz da árvore. Então, o número de nós que eu tenho nesse nível, não é 1. E, particularmente, eu vou chamar ele de 2 elevado a 0, que é a mesma coisa do que 1, né? Agora, no próximo nível, no nível 1, a raiz, como tem 2 filhos, eu tenho que ter 2 nós. Certo? Então, eu tenho 2 nós nesse nível, que também é 2 elevado a 1. No próximo nível, cada um dos nós anteriores tem 2 filhos. Então, o número de nós no próximo nível vai ser 2 vezes o número de nós no nível anterior. Então, aqui eu tenho 4 filhos,
ou seja, 2 elevado a 2. Aqui eu tenho 8 filhos, ou seja, 2 elevado a 3. E no nível H eu tenho 2 elevado a H nós. Desculpa, não, é isso mesmo. Tá. Mas é porque o enunciado do meu lema está errado. Vamos lá. Acho que vou ter que ajeitar algumas coisinhas aqui enquanto eu for fazendo. Eu acredito que é 2 elevado a H mais 1 menos 1. Então o número total de nós da árvore, né, vai ser essa soma. Então se eu somar todos esses termos aqui, que vai ser, então aqui é o número total de nós, vai ser igual a esse somatório, né, de I de 0 até H de 2 elevado a H. Certo? E esse somatório é a soma de uma PG, né? E dá exatamente igual a 2 elevado a H mais 1 menos 1. Né? A soma das potências de 2 é a próxima potência de 2, né? Menos 1. Todas as potências de 2 de 0 até H. Não é? Então agora a gente quer provar o seguinte resultado. A gente acabou de mostrar no número de uma árvore binária cheia de altura H tem 2 elevado a H menos 1. H mais 1 menos 1 nós. Né? Eu quero mostrar que a altura, uma árvore binária que é completa, se ela tem N nós, então a altura dela é exatamente piso. Então aqui piso é arredondar para baixo. Né? É o piso de log de N mais 1 mais 1. Certo? Vamos ver se eu fiz essa conta direito. Se na demonstração não bater isso aqui, a gente ajusta o resultado. Mas eu acredito que é esse valor. Certo? Então vamos provar esse resultado. Ok, então a gente vai fazer a mesma coisa para uma árvore completa. E deixa eu desenhar aqui uma árvorezinha completa, ou pelo menos a que a gente tinha antes. Ok, então aqui é a árvorezinha completa que a gente tinha antes. Agora, eu tenho a seguinte coisa aqui, certo? Eu tenho uma certa relação, né, da árvore completa com a árvore cheia. Né? Esse aqui é o último nível, certo? Esse aqui é o penúltimo nível. A questão é o seguinte: se eu apagar todos os nós, tá? Aqui é o nível 0. Então, de forma geral, aqui é o nível 0. Aqui é o nível H. Né? E aqui é o nível H-1. Então, se eu apagar os nós que estão nesse último nível, o que me resta é uma árvore cheia. Certo? Então, o que acontece? Eu vou fazer aquela mesma conta, né, de número de nós por nível. Então, eu quero olhar, né, para o nível da árvore e aqui para o número de nós. Né? Então, eu tenho o nível 0, nível 1, nível 2. E lá no final, eu vou ter o nível H-1 e eu vou ter o nível H. E aqui o número de nós no nível H pode mudar. Certo? Agora, o número de nós que eu tenho no nível 0, da mesma forma, é 2 elevado a 0. Porque até o nível H-1 ela é uma árvore cheia. Né? No nível 1, é 2 elevado a 1. Aqui eu tenho 2 elevado a H-1. Né? E o último nível, eu tenho entre um nó, quer dizer, é o último nível não vazio, é a altura da árvore. Eu tenho 1
até o máximo possível, que é 2 elevado a H. Certo? Então eu tenho pelo menos um nó, ou, né, no máximo 2 elevado a H. 2 elevado a H nós. Agora, então, o número de nós que eu tenho ao todo, então se eu tenho N nós, o número de nós que eu tenho ao todo, N, né, ele vai ser no máximo, né, essa soma aqui, quando, né, eu tenho 2 elevado a H nós, ou seja, é a altura de uma árvore cheia. Desculpa, é o número de nós de uma árvore cheia, né, com a altura H. Então aqui eu teria, né, 2 elevado a H mais 1 menos 1. Né? E pelo menos o número mínimo de nós é esse número de nós que eu tenho aqui, que é uma árvore cheia de altura H menos 1, mais 1. Então, o número de nós de uma árvore cheia com 2 elevado a H menos 1 nós, né, é 2 elevado... Desculpa, o número de nós de uma árvore cheia com altura H menos 1 é 2 elevado a H menos 1. Desculpa, 2 elevado a H menos 1. Mas como eu tenho mais pelo menos um nó no último nível, né, mais 1. Então esses dois termos aqui se cancelam. E eu tenho que o N ele está entre 2 elevado a H, né? Ele é maior ou igual a 2 elevado a H. E ele é menor ou igual a 2 elevado a H mais 1. Então eu vou dizer que o N ele é maior ou igual a 2 elevado a H. E ele é estritamente menor do que 2 elevado a H mais 1. Então eu vou tirar log aqui de todos esses termos. Log na base 2. Se eu pegar log na base 2, eu fico com H é menor ou igual a log de N, aqui na base 2, que é estritamente menor do que H mais 1. Talvez eu tenha errado ali na conta. Vamos ver. Eu errei na conta. Então o que isso aqui quer dizer? Olha, se esse log de N ele está entre dois valores inteiros, né? Ele está entre 2 elevado a H, é maior ou igual a esse valor, e ele é estritamente menor do que o próximo valor inteiro, H mais 1. Então, se eu pegar o piso de log de N, ou quer dizer, arredondar para baixo, isso tem que dar H. Então, né, H, que é a altura da árvore, é piso de log de N. Desculpa eu ter feito a conta errada. E aqui termina a demonstração. Mas a gente não provou, né, esse resultado que está aqui em cima. A gente provou, né, ele tem a altura piso de log de N. Certo? Então, uma árvore binária completa com N nós tem a altura exatamente igual a piso de log de N. Então, como eu quero fechar aquela pergunta que a gente fez antes, que é dentre árvores binárias, né, que é exatamente o que está escrito aqui. Então, dentre árvores binárias com N nós, a altura mínima é piso de log de N e a altura máxima é N menos 1. Certo? Eu quero dizer qual é a altura mínima e a altura máxima. E o que é que a gente vai mostrar? Eu vou mostrar o seguinte. Então vamos mostrar duas coisas. É que uma árvore completa tem altura mínima dentre as árvores
com N nós. Isso não quer dizer que se uma árvore tem altura mínima, ela é completa. Certo? Isso não é verdade. Mas se as árvores completas têm altura mínima dentre as árvores com N nós. Posso até dar um exemplo aqui. Então, só para eu desenhar aqui rapidinho um exemplo. Então isso aqui é uma árvore binária completa. Certo? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós. Mas essa árvore aqui... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8. Então, essa árvore aqui da direita, ela também tem 8 nós. Ela tem a mesma altura que essa árvore aqui. Então, ela tem a altura mínima, né? Assim, depois do que a gente provar o resultado, que essa aqui tem essa é a menor altura possível. Então, essa aqui tem a mesma altura, então ela tem a altura mínima. E ela não é completa. Certo? O que eu estou dizendo é que a árvore, a menor altura é igual à altura de uma árvore completa. Então, a gente sabe a fórmula para a altura de uma árvore completa com N nós. Certo? Então, a gente vai mostrar que uma árvore completa tem a altura mínima dentre as árvores com N nós. Né? Então, então a altura mínima dentre árvores com N nós é a altura de uma árvore completa, que é π de log de N, que foi o que a gente mostrou. Né? E a altura máxima ela vai ser obtida por uma árvore zigue-zague. Então, a segunda coisa que a gente vai mostrar é a árvore zigue-zague tem a altura N-1. Então, a segunda coisa que a gente vai mostrar é 2. Na verdade, toda árvore com altura máxima, com N nós, ela é uma árvore zigue-zague. Então, toda árvore com N nós e altura máxima é zigue-zague. Certo? Então vamos mostrar esses dois resultados. E eles são particularmente simples. Certo? Então eu vou fazer o seguinte. Para provar o primeiro, eu vou fazer o seguinte. Seja T1 uma árvore com altura mínima. Uma árvore com N nós. Uma árvore binária, né? Binária. Deixa eu ver se eu coloquei isso no enunciado. Então, árvore binária, certo? Uma árvore binária com N nós. N nós de altura mínima. Certo? Então a gente vai fazer a seguinte operação. Se a gente vai mexer nessa árvore. A gente vai fazer a seguinte coisa. Se T1 não é completa, o que isso quer dizer? Eu vou representar essa árvore T1 aqui. Quer dizer que tem algum nó V. Aqui um nó V. Não está nos últimos dois níveis. Dois níveis. Né? E tem uma subárvore esquerda ou direita ausente ou vazia.
Aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar um nó lá do último nível. Eu vou pegar um nó U. Esse aqui vai estar no último nível. U está no último nível. Certo? Então o que é que eu vou fazer? Então o V, uma das subárvores dele é vazia. Aí eu vou trocar para a seguinte coisa. Eu vou remover o U lá de baixo. Eu vou remover ele daqui. Quer dizer, o pai dele vai ter uma árvore ausente. Eu sei uma coisa, ele é folha, né? O U tem que ser folha. Por quê? Porque como ele está no último nível, não tem nenhum nó no nível abaixo. Se não tem nenhum nó no nível abaixo, ele não tem nenhum filho. Certo? Então eu removo ele e eu coloco ele como filho do U. Desculpa, do V. Então aqui o V, onde tinha aquela subárvore vazia, eu vou colocar o U. Certo? Então agora não é completa. Eu vou fazer o seguinte, escolher um nó V. Assim, escolher um nó V de menor nível não é? Em que uma das suas subárvores é vazia. É vazia. Escolher um nó U do último nível. Né? Removê-lo e adicioná-lo como filho de V. Certo? Então agora, no menor nível que tinha então no menor nível que tinha um nó com subárvore vazia, eu tenho um nó a menos com subárvore vazia. Certo? Então eu vou o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir esse procedimento até que num nível que não seja o último ou penúltimo não tenha um nós com subárvore ausente. Então eu vou fazer esse processo, né? Eu vou repetir esse processo enquanto T1 não for completa. Então o que está fazendo aqui, né, que algum nó que estava aqui em cima, eu pego aquele primeiro nível que tinha um nó com a subárvore ausente. Aí eu trago alguém lá do último nível e coloco lá como filho. Então o número de nós nesse nível com árvore ausente, né, subárvore ausente, diminui. Então, se tiver outro, eu faço a mesma coisa. Se tiver outro, eu faço a mesma coisa. Até que esse nível não tenha nenhum nó, né? Nenhum nó com subárvore ausente. Aí depois eu vou olhando os níveis abaixo até, né, chegar no penúltimo e no último nível. Quando tiver só no penúltimo e último nível com subárvore ausente, aí ela é completa. Certo? Então, esse tipo de operação eu estou transformando. Né? Então, eu estou transformando, né, essa árvore T1 em uma árvore T2 e essa sim é completa. Agora, eu vou denotar H de T1 como sendo a altura de T1. A altura de T1 é menor ou igual à altura de T2. Por quê? Porque as minhas operações que eu estou fazendo, né, eu sempre removo um nó do último nível e adiciono um nível acima. Ela sempre mantém o mesmo número de nós.
E dentre as árvores com N nós, a árvore T1 tem altura mínima. Né? Isso aqui é pelo fato de que T1 tem altura mínima. Agora, todas essas operações que eu faço, eu só faço mover um nó que está do último nível para um nível acima. Então não tem como aumentar a altura. Eu cheguei em T2 fazendo só operações que não aumentam a altura. Certo? Então a altura do T2 só pode ser... Né? Então a altura do T2 só pode ser menor ou igual à altura do T1. Né? Quer dizer, isso aqui... Vou colocar aqui... Porque T1 tem altura mínima. E essa desigualdade aqui é porque as operações não aumentam a altura. Certo? Então a altura de T1 e a altura de T2 tem que ser iguais. Por quê? Porque eu tenho um sanduíche aqui de T1 com T2. Né? Então, daqui eu tenho que T1 e T2 têm a mesma altura. Logo, T1 e T2 têm a mesma altura. Agora a gente já mostrou, né, que toda árvore binária completa tem exatamente a mesma altura, que é piso de log de n. Então a altura mínima, né, que é a altura de T1, dentre árvores binárias com n nós, é piso de log de n. Certo? Então falta só provar o 2, né, que é o seguinte. Eu vou pegar uma árvore de altura máxima e eu vou mostrar que se ela não é uma árvore zigue-zague, então ela não tem altura máxima. Então a gente vai mostrar o seguinte. Vamos mostrar, né, que se T não é zigue-zague, né, então T não tem altura máxima. Então, de novo, eu vou fazer uma operação. Eu vou pegar T. E se ela não for zigue-zague, né, vai ter algum nó, aqui a árvore T, vai ter algum nó ali dentro, que tem duas subárvores não vazias. Né? Aí o que é que eu faço? Eu pego um nó qualquer. Então o que eu faço é o seguinte. Eu pego um nó qualquer que está no último nível. Então eu vou fazer assim. Tem duas subárvores não vazias. Então eu vou só descrever aqui como fazer para eu fechar, até porque a energia está acabando. Então eu vou pegar um nó U do último nível. Aí o que é que eu faço? Esse nó não está em uma dessas duas subárvores. Então, pego uma dessas duas subárvores que não contém U. Aí, o que eu faço é que eu removo essa subárvore inteira e trago ela como filha do U. Então, eu levo essa árvore aqui para colocar como filha do U. Como esse nó estava no último nível, eu peguei uma subárvore não vazia e coloquei aqui embaixo, eu tenho uma árvore com o mesmo número de nós, né? Então eu tenho agora a altura maior. Né? Eu tenho uma altura maior. Então a gente mostrou que se uma árvore não é zigue-zague, ela não tem altura máxima. E qual a altura de uma árvore zigue-zague? A gente já viu que uma das definições equivalentes, né, é que uma árvore zigue-zague, todos os nós estão no caminho, né, da raiz até a única folha. Então esse é o maior caminho da raiz até um nó descendente. Ele tem N nós.
Então ele tem tamanho n menos 1. Esse é o maior caminho da raiz a um descendente. Então eu tenho a altura n menos 1 para qualquer árvore zigue-zague. Se ele não é zigue-zague, ela não tem altura máxima. Todas as árvores zigue-zague têm altura n menos 1. Então a altura máxima é n menos 1. Certo? Entre árvores com n nós. Certo? É só isso por hoje. E até a próxima aula.